eu vou sempre de mente aberta e vou sempre, o primeiro pensamento para mim é sempre, eu vou-me divertir e vou ter que curtir. A seguir depois pode aparecer uma melhor volta, ou ganhar a corrida, ficar em segundo, uma boa disputa, mas primeiro eu entro sempre com esse, então Ok. vou sempre tipo de mente aberta, então não tenho nada, vou meto-me em cima da moto e Exatamente. bora. Ruben. Ruben ou Macuá? Como é que és que eu te trato? É Pode ser diferente. Macuá, pode ser Macuá, Macuá. sim senhor. Macuá, olha, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Vis aqui ao nosso podcast. Obrigado eu pelo convite. Ora é essa, é um prazer. Ruben, antes de mais, vou-te fazer já aqui a pergunta da praxe. Quem é o Ruben Macuá? Epá, boa pergunta. Às vezes até eu me pergunto isso. Não. Sou o Ruben, tenho 33 anos. Mais. Pá, voltei, Piloto do CNV? sim, voltei à competição há 2 anos e pouco. Onde tive 16 anos afastado das corridas. Aham. Tivemos uma história. A história para mim é engraçado. Começámos em 2004. Não sei bem se foi finais de 2020, 2003, se foi inícios de 2004. Ok. Como é que vamos começar por isto? Então é assim. Todos sabem quem é o Miguel Oliveira, não é? Sim. Mas espera aí, antes, a gente já lá vai. Ok, então vamos lá. Vamos lá. Quando é que começou esta paixão das motas? Desde pequenino, na adolescência, como é que foi? O meu pai sempre gostou de motas. Os meus primos e tios também nunca foram das corridas, mas sempre gostavam de andar de moto. Claro. Sempre sempre na onda das R's. Tu cresceste um pouco a ver isso dentro dessa paixão também já? Quando era miúdo andava muitas vezes, não se pode dizer isto, mas andávamos a três. Andava o meu pai à frente, eu no meio e a minha mãe atrás. O meu pai na altura tinha uma GSX-R 7,5, 95, pá aí. E sempre gostei muito de motas, mas nunca tive aquela coisa de correr. Isso surgiu por um convite, mas sempre gostei muito de motas. E a minha primeira moto foi uma PW80. Ainda tenho a moto. Neste momento está um bocado desmanchada, mas ainda tenho essa moto. Não, isso é para guardar. E foi a minha primeira moto como prenda de Natal e foi muito fixe. Tinha andado uma vez de moto numa Sasha, que era de um primo meu. Andei na moto, isso foi logo no primeiro dia, fiquei logo um estouro contra o passeio. Mas foi uma cena assim. Mas assim, sempre tive muito gosto e gostava de velocidade, porque o meu pai, quando ia andar com o meu pai, sempre pedia ele para acelerar. E sim, começou por aí. Ok. Então, como o teu pai também já era das R's, os teus tios também já eram das R's, acabaste por enverdar também para a velocidade, não é? Sim. Um pouco por aí, não é? Sim, a PW80, apesar de ser uma moto de início de motocross, Sim. mas sempre gostei mais de estilo R. Gosto de andar de moto de mato, de vez em quando ainda ando, mas a minha parte preferida assim, é a parte da velocidade. Paixão é a mesma velocidade, exatamente. Muito bem. Portanto, daí começaste, depois tiveste motas ao longo da adolescência ou não? Tive essa PW e depois a seguir foi quando entrei em 2004 às corridas, final de 2003, início de 2004, não me recordo bem, porque eu sou um bocado espaçarado nas datas e nessas coisas, mas... Também não é importante, a gente quer saber a história. A história foi... Como é que surgiu? O Paulo Oliveira, que é o pai do Miguel, sempre andou mais nesta parte da velocidade e das motas. E entretanto, o meu pai, como trabalha na área da construção, o Paulo Oliveira também trabalhava. E eles eram amigos porque nós morávamos sensivelmente a pé, tipo 5 minutos um do outro. Ok. A minha rua era fazer um T e ele morava na parte de trás da rua, pronto. Okay. E eram amigos, juntavam-se todos no mesmo café. E começou por aí. Ele nessa altura, o pai do Miguel trabalhava com o meu pai, porque o meu pai
nessa altura tinham bastante trabalho e fazia. O meu pai sempre foi na parte das vivendas, fazia vivendas. E nessa altura, como o meu pai tinha muitas vivendas, pá, dava trabalhos de empreitada. E uma dessas pessoas era o pai o pai do Miguel, o Paulo. E o Paulo comprou uma moto para o Miguel e depois começou a chatear o meu pai, e tal, e devias de vir, e devias de pôr o puto e não sei o quê, nanana. O pai começou por aí. E ficou essa paixão. Foi em 2004, mais ou menos, foi quando começámos a competir. Era uma categoria de iniciação, havia pouca gente nessa altura. Aí, não te sei dizer, éramos 5 pilotos, 6 se calhar. Sim, mais ou menos. Mais ou menos, sim. E foi por aí, em 2004 fiz o troféu MiniGP de Metra Kit. 2004, na altura, surgiu um troféu que era o troféu Motojornal. Era uma CBR 125, fazíamos Estoril e Palmela. E 2004 foi isso. Foi os mini-GPs e foi esse troféu que houve da Honda Jornal em conjunto com a Honda, que foi quando surgiram as primeiras as CBRs 125 a 4 tempos. E foi uma coisa muito gira, porque meteu muitos pilotos. Aquilo foi 2 anos, eu só fiz o primeiro. Foi 2 anos, e no final dos 2 anos, quem tivesse melhor classificação entre os 2 anos, se fosse o campeão, a Motojornal oferecia uma 125 GP na altura e fazias essa época em Espanha. Ou seja, fazias 2004 e 2005, 2006 fazias essa época em Espanha. Até foi um rapaz que também começou nas mini-GPs, que é o André Carvalho, que ganhou, que eu lembro-me disso. E em 2006 foi quando ele foi para a Espanha. Muito bem, sim senhora. Então, ou seja, tu dividiste pista e boxe com o Miguel Oliveira. Fizemos equipa em 2000, quando começámos, finais de 2003, 2004 e 2005. Partilhávamos boxe, éramos da mesma equipa. E na altura já não estavas ali, que havia ali qualquer coisa? Miguel, quem ganhava mais? Eras tu ou ele? Ele em 2005 foi campeão nas Metra Kits, eu fui vice-campeão. Só que havia uma discrepância muito grande em termos de tamanho. O Miguel, não sei precisar, mas tenho fotos disso. O Miguel era um dos mais pequeninos do plantel. Eu, Sérgio Batista, André Carvalho, éramos muito maiores do que ele. E nas motas tão pequeninas fazia diferença. Claro. Mas sim, não se pode dizer que ele não tinha qualidade, não é? Claro. Mas era giro. Não há... Tenho vagas lembranças de... Eu era muito... Como é que eu tenho de explicar isto? Era como se fosse um irmão mais novo. Dávamos super bem, nessa época. Mas pronto. É assim. E ele depois também teve que ir para a Espanha, não é? Para tentar ali... Sim, ele em 2006, se não estou em erro, foi quando passou definitivamente para a Espanha. Porque nós, 2004 e 2005, se não estou em erro, nós havíamos ali sempre um grupo de 4, 5 pilotos que íamos muitas vezes durante o ano a Gerama, que é uma pista em Madrid. Que era onde corria Maverick Vinhales, esses nomes assim. O Rins, talvez? Não. Tenho uma memória muito grande sim, do Maverick, que até eles o pai do Miguel começou-se a dar muito bem ali com eles, e até houve um treino que que o Maverick veio fazer connosco a Santo André. Tenho uma foto disso. Engraçado. E sei que íamos muitas vezes. E em 2006 foi quando o pai do Miguel e o Miguel, não sei, decidiram dar esse passo e ir para lá. Claro. Muito bem. Então, entretanto, tu não conseguiste ir lá para fora, não é?
por algumas razões. Eu corri 2004, 2005 nessas classes, e depois em 2006 eu corri passei para a classe 85 e corri pela Motobenga Racing Team. Nessa época não tive muita sorte, porque houve umas complicações lá não foi entre mim e o Paulo, foi Paulo com adversidades da vida. Claro. E que ele muitas corridas não pode não estar presente. Que foi, ou seja, teres o chefe de equipa e o mecânico fora da equipa fez ali muita moça. Claro. Mas eu acho que ainda hoje sou assim. O principal objetivo era sempre divertir-me e gostar daquilo que estava a fazer. Mas sim, gostou muito porque sabíamos que tínhamos possibilidades e não deu para mais. Claro, mas fez o possível e é o que é, não é? Imagina, 2004 fiquei em terceiro lugar no campeonato, se não estou em erro. Em 2005 fui vice-campeão quando o Miguel foi campeão na classe Mini GP, e nós corríamos muitas vezes classe Mini GP e corríamos com as nossas 70s na classe 85. Então fui vice-campeão nas 70s e vice-campeão nas 85 nesse ano, 2005. E depois em 2006 foi quando passei para a equipa do Benga, corria mesmo de 85, aí com várias adversidades durante a época ainda consegui ser vice-campeão. Ok, boa, ótimo. E tu dizes-me assim, era mau, era bom? Olhando para a nossa história, tinhas Miguel Oliveira, Ivo Lopes. Ok, pô. Também chegaste a correr com o Ivo Lopes. Sim, o Ivo Lopes, tenho uma foto que era eu, Miguel, o Ivo, com motas muito no início da época do Ivo, 2004, finais de 2004 talvez. Sim. Estávamos os três, que o Ivo ainda chegou a fazer umas corridas connosco na nossa equipa, e tenho vou tendo assim umas fotozinhas dessas. Sim. Temos André Batista, que hoje em dia há alguns anos também está fora, mas faz parte da equipa da FB Racing, sim. com o Francisco. Temos o Sérgio Batista, que ainda chegou a fazer, não sei precisar, depois de 2011, talvez, 2012, chegou a fazer umas provas, na altura acho que era o Campeonato Europeu, de 1000. Ainda teve... Hoje em dia há pilotos com muita qualidade. Pelo que eu percebo, vêm hoje, vêm outros depois. E eu acho que naquela altura, acho que foi aqueles 3, 4 anos... Acho que houve muita gente ao mesmo tempo. Acho que houve muita qualidade junta, percebes? Uma fornalha assim grande, sim. Não é? Okay. E eu vejo isso dessa maneira. Que, claro, hoje em dia temos pilotos muito bons, como o Tomás Alonso, que está no Campeonato do Mundo. Por exemplo, temos o Pedro Nuno, mas apareceu um agora, apareceu outro, percebes? Sim. E nessa altura, apesar de muitos não terem tido sorte, apareceram muitos juntos, percebes? Sim. E tanto que hoje conseguiram se destacar pela qualidade que tinham, mas uns conseguiram, outros não, por sortes, não sei. Sim, claro. Mas foi uma fornada ali muito junta, percebes? Certo. E enche-me um bocadinho o ego ter sido dessa fornada. Exatamente. Posso não ter tido sorte, não interessa, mas sinto-me contente porque andaste a partilhar a pista com eles e disputávamos corridas, exatamente. Percebes? E fico muito contente por isso. Exatamente, muito bem. Então, depois já disseste bem, tiveste afastado? 16 anos. Pô, foi muito tempo. Yeah. Foi muito tempo. E como é que voltaste? Como é que surgiu isso? Epá, isto foi uma depois de 16 anos já estava reformado. Exato. Já tinhas pendurado as luvas. Yeah. Como é que isso surgiu outra vez? Opa, eu depois sempre andei de moto na rua e conheci uma pessoa que se chama João Catita. E ele, gostava de fazer um track day, mas não queria pôr a minha moto, queria comprar outra moto. Pá, eu sei que tu já correste.
e tens umas luzes, epá, e gostava que me aconselhasses tipo numa moto, dentro daquele budget, o que é que a gente conseguia arranjar de melhor material, o que é que achavas que funcionava melhor. E eu, epá, está bem, então vai, eu ajudo-te. Arranjámos uma moto, fui com ele, comprámos uma moto a um espanhol. E isto foi tipo um espaço, andámos assim a falar, a trocar, não sei o quê, nanana. E eu depois, pá, no espaço de 2 dias, disse, epá, arranjei aqui uma moto do espanhol, isto pá, é uma quinta-feira, epá, o gajo, troquei umas mensagens com ele, e ele vem fazer o track day agora ao Estoril no sábado. E ele, epá, e o gajo traz a moto. Eu, epá, o gajo traz a moto, o gajo diz que é na boa e não sei o quê. Então bora, no sábado vamos lá ver a moto. Epá, ele curtiu da moto, não sei o quê, comprámos a moto. Epá, a seguir, e tal, vamos fazer um track day. E eu, epá, isso calhar não é muito boa ideia. Estás a ver? Epá, bora, vamos ali ao Balhecas, vamos andar de pit bike, já não andamos tipo, ter aquela sensação. Eu disse, epá, não tenho fatos, meu, não tenho botas. Aí eu fui, para tu teres noção, eu ainda tenho as minhas taças dessa época, tinha o meu fato, tinha as minhas botas, olhei para o fato e disse, isto não vai servir. Pá, vamos experimentar. Aí, aquele já estava, desde 2006, final de 2006, pendurado na parede. Estás a ver como é que estava aquele fato, né? Estava tipo pedra. Exato. E eu assim, pá, olha, vamos experimentar. E eu vesti o fato, aquilo até arranhava na pele. Vesti o fato. E assim, pá, fica assim um bocado apertado. Que era um número, aquilo fica um número abaixo do meu agora hoje em dia. Epá, mas olha, bora na mesma. Fomos lá, umas botas da minha altura todas rotas. E fomos. Epá, eu comecei a andar, imagina. Epá, e agora, para tocar com os joelhos no chão? Epá, já não me lembro como é que é isto. E comecei assim, bem devagarinho, comecei a ir. Epá, depois fomos ao track day e eu disse, epá, não quero andar. Ele, epá, bora, faz a ultimação. E eu, epá, é melhor não. Epá, bora, para veres o que é que achas da moto. E eu, opa, depois entrou o peixinho, fiz uma sessão em 2022, pá, no verão, a seguir, ele arranjou logo o track day a seguir, bora, epá, agora fazes 2, e eu, epá, é melhor não, que o bicho está a começar a entrar, epá, bora, epá, também, bora, e então, 3 track days, já fizemos tipo, a mesma moto a dividirmos pelos 2. Ele fazia ação, já não lembro dos médios ou dos iniciados. Eu fazia dos médios, então andámos a moto naquele track dele, levou uma esfrega e começou assim. Depois nem arrefecia. Yeah. Epá, pois ele como tinha uma moto mais recente para a rua, pá, aquilo, nós tínhamos arranjado uma GSX-R, uma 1000, uma K5. E aquilo não tem controles, apesar do quadro ser fixe, a moto não tem controles, não tem nada, e ele estava habituado a andar com motas com controles. E eu disse, arranjei aqui umas X10 e tal, a bom preço, pá, vou comprar e tal, também eu ando X10 na rua, e eu disse, aí eu curti o bem da moto, e disse, então, olha, então vai, eu fico com a moto, e fizemos assim um negócio, eu fiquei com a GSX-R, e ele comprou umas X10. Pá, entretanto, conversa daqui, conversa dali, o Pedro Mendes, da Max Team, dava-se connosco e fazia-se lá algumas manutenções das motas. E ele, bom, era isto, fazer uma corrida. E eu, não tenho licença, fiz tipo 3 sessões e um track day completo, vou fazer uma corrida. A última corrida agora de 2022. É em Portimão. E eu, estás maluco? Nunca andei em Portimão, meu. E ele, mas vai, encaras aquilo como um track day, não sei o quê, e vais, nananana. E eu, olha, tira a licença para uma prova, também era barato. E olha, vou encarar isso como uma corrida. Também nunca andei na pista. E olha, é aquela experiência de... Não é experiência, é voltar a viver aquilo de outra vez. Claro. Arranjei umas ajudas de malta conhecida e o cara disse, vais fazer uma corrida, bora, eu ajudo. Arranjei um bom budget e disse, então olha, bora. E aquilo foi um turbilhão muito grande, porque cheguei lá já não lembro se andei na sexta ou se andei só no sábado de manhã. E cheguei lá, não conhecia a pista, aquilo para mim, claro. andar naquilo,
As primeiras voltas foram um bocado assustadoras, mas depois comecei a encarar aquilo. A adrenalina que a pista te transmite, do sobe e desce e não sabes o que é que vens. Eu gosto disso. Então comecei a usar isso para, em vez de me retrair, pôr-me à vontade. Porquê? Porque eu, as primeiras voltas, quando comecei a sair, eu ia a gritar dentro do capacete do género: uhul! Estás a ver? Para quê? Para tu conseguires extrair, em vez de meter-te medo, ser uma coisa boa. Sim. Opa, porquê? Porque por timão tu tens que ir a sentir, eu acho que tens que ir a sentir isso, do tipo, se gostas de andar de montanha russa, então é fixe andares ali, porquê? Porque tens que ir a sentir a pista nesse aspecto. Pá, e aquilo até, no sábado depois tive azar, nunca tinha a treinar um arranque em meia embreagem. Ok. Sábado não fiz os cronos, não fiz a corrida de sábado, e eu, pá, volta da moto, desmonto a embreagem, e agora o que é que eu faço, e não sei o quê. Pá, deram-me lá uma ideia, meti umas anilhas a fazer força nas molas, para passei uma lixazinha nos discos, e o caraças, montei tudo. Pá, olha, vamos domingo de manhã, que se lixe. Epá, domingo de manhã, faço a qualificação, arranquei 12º, pá, e à geral. Pá, e durante a corrida aquilo foi saindo. Acabei em terceiro lugar. Epá, da classe das 1000, sexta à geral, pá, e não sei dizer bem, mas acho que foi mais ou menos isso. E aquilo dentro do capacete vinha a fazer um turbilhão muito grande. Epá, e quando cheguei onde paras com as motas, da cena do pódio, Sim. aí, aquilo foi um turbilhão tão grande, conforme eu tiro a cabeça e vejo a minha companheira à minha frente, aquilo começou-me a vir as lágrimas. Porquê? Pá, estás 16 anos fora deste mundo. Claro. Apesar daquilo ser uma Copa. Uma mistura de sensações, não é? Yeah, apesar daquilo ser uma Copa, não ser um campeonato nacional, ter um ritmo mais baixo, e tu chegares ali e ires ao pódio, no meio de... Pá, porque aquilo era a Copa de um Motoval, e acho que era a Copa BMW, da BMS. Opá, e aquilo, uma Copa assim dessas, e aquilo tínhamos na grelha, era um pai... Não te quero mentir, mas não sei se eram para aí 19 ou 20 motas. Pois, muita moto. Pá, tu fazeres sexta à geral, fazeres terceiro na classe em que estavas, com uma moto velha, que é mesmo assim, com uma moto velha, tu dizes: epá, tipo, Uma embreagem arranjada à pressão. Yeah, aquilo foi tão... Foi uns turbilhões tão grande aqui dentro, e foi do género, rebobinas 16 anos para trás e vives outra vez aquilo de subir ao pódio. Então, quando eu tirei o capacete, aquilo foi um choro. Opá, porque foi uma descarga muito grande. Claro. Era tudo, a adrenalina também, Yeah. tudo. Opá, depois pelo fim de semana, e depois conseguir aquilo tudo, ainda por cima numa pista que nunca tinha andado. Claro. Então aquilo foi... Opá, foi tipo aquele boom do género. Epá, temos que continuar. E depois pronto, em 2023 inscrevemos na Copa, fomos fazendo também corrida a corrida. E comecei o início da época com essa GSX-R. Opa, a moto já era antiga, 2005. Foi a primeira corrida. Nos treinos oficiais caí. Estava a poupar nos pneus. Exato. Depois foi arranjar a moto à pressa e não sei o quê. Inscrevi-me para a primeira corrida. Pá, fiz... Acho que foi quinto. E depois quarto, ou quarto e quinto. Pá, mas fui sempre de mente aberta, e cada vez que entrava em pista conhecia melhor a moto. Eu também começava a conhecer melhor a mim nesse aspecto, porque foi muitos anos sem andar lá. Claro. E as coisas começaram a evoluir muito depressa. Opa, na segunda corrida eu fiz 3 corridas de K5. Foi a primeira corrida de 2020 dessa época. Foi a primeira corrida em Estoril, segunda corrida no Estoril. Na segunda corrida fiz, acho que foi no sábado, fiz primeiro, e no domingo fiz terceiro, foi assim uma coisa. E depois em Portimão, primeira corrida de Portimão também fiz de K5, fiz primeiro. E nunca levei nenhum mecânico especializado comigo. Foi esse João Catita, que sabe andar de moto, mas não sabe tirar uma roda. Começou a aprender tipo ali comigo. Começou a ir o meu primo, o Miguel. Pá, e as coisas começaram a surgir, e tu pensavas assim, pá, as coisas... E eu ia-me adaptando à moto, em vez de ser irmos adaptando a moto ao meu estilo de condução, não era. Eu tinha que me ir adaptando à moto. Porquê? Porque
afinarmos suspensões, não sabíamos. Exato. Então o que é que vamos fazer? Epá, isto vai assim. E eles depois diziam, epá, tu és maluco, a moto escorrega para todo lado, parece que vais de pernas no ar e não sei o que. Eu disse, epá, é assim que eu consigo andar e tem que ser assim. Epá, e fomos evoluindo muito nesse registro. Opá, para te ser sincero, eu fiz, na segunda corrida que fiz de K5, pá, fiz 1,45 qualquer coisa no Estoril. Epá, e o que é que eu senti em relação às outras motas? Não era só a guerra do controle, a saída de curva, nem. Porque a moto aí até escorregava, mas tu sentias. A cena era a falta de motor depois nas retas. E depois foi o que me fez também dar aquele salto. Entretanto, o João Catita tinha essas ZX10. Epá, agora a gente passa algumas coisas, tipo travagem, não sei o quê, da K5 para as ZX10 e faz o resto da época de ZX10. E eu, epá. Pá, ao início gostava-me um bocado, porque estava a correr com uma moto emprestada, né? Claro. Pá, fizemos a primeira corrida em Portimão, porquê? Então eu disse assim, olha, vamos levar as duas motas para baixo. Sexta-feira havia treinos livres, havia treinos oficiais. Epá, levamos as duas motas. Sexta-feira, se te adaptares às ZX10, corres ZX10, se não te adaptares, a gente muda a travagem e corres as pinças e a bomba e corres de GSXR. Epá. Comecei a andar. Epá, não sei se foi nos treinos cronometrados de sábado ou não sei o quê. Epá, baixei logo em relação à K5, tipo 3 segundos ou 2 segundos e meio. Imagina, eu tinha feito 51 ou 50 altos de K5 e nos treinos fiz, ou numa corrida o que é que foi, fiz logo 48 em Portimão de ZX. E disse, epá, no primeiro dia a moto tinha muito mais potência e já saí com os dedos aqui, tudo em carne viva. Tive que ir ao centro comercial de Portimão buscar aquela cena que metes nos calcanhares, sabes? Quando tens os sapatos, para pôr aqui para correr no dia a seguir. Aí aquilo foi uma cena. Mas foi essas cenas que me fizeram continuar e conseguir ir evoluindo com o pouco que tínhamos. O pouco que tínhamos não era só a moto, era... Ligava para o chaval que me preparava a moto. Ai, João Nuno, eu estou a sentir isto. Tu não tinhas pouco, não tinhas era nada quase. Estou a sentir isto. Então, mas o que é que isso faz? Epá, eu acho que a moto faz isto. Epá, estou a experimentar fazer assim ou fazer assado. Ele não estava lá para me ajudar, mas era tipo, opá, damos mais 2 cliques, se tiver bom está, se não tiver voltamos atrás e fica assim na mesma. Exatamente. E então fomos continuando assim, opá, e fomos conseguindo sempre baixar tempos e termos bons ritmos e epá, foi muito fixe. Foi mesmo tudo a tentativa e erro. E então foi por aí, foi sempre encararmos aquilo como vamos evoluir, tipo, a cena, eu não encarava a corrida como se tivesse que ganhar, eu encarava a corrida do género, fiz 45, agora vamos ter que fazer 44 e meio, ou temos que baixar do 45, a minha foi sempre essa, foi encarar as coisas como eu tinha que evoluir, se viesse um primeiro lugar, fiz bacana, lutámos e o esforço foi recompensado, fizemos um segundo, vamos ter que baixar mais um bocadinho, mas foi sempre à procura do melhorar pessoalmente. E depois se os resultados aparecessem foi... e depois sim, no meio da época, desde essas duas corridas essas duas primeiras corridas de Portimão, consegui distanciar-me em termos de ritmo dos outros pessoas que lá participavam. Sim, e conseguimos mesmo sermos muito rápidos. Tu também, quando tu punhas esses objetivos, ou seja, na tua cabeça, né, para chegares lá, dá-me a ideia que punhas também pequenos objetivos, nunca estabelecias uma coisa assim muito grande. Não. Né? E se calhar também era mais fácil atingir, não é? Eu não podia pôr um objetivo muito grande porque não tínhamos... Estavas limitado, né, nas condições. Não tínhamos meios para conseguir ir logo à procura desse resultado. Então a minha ideia era sempre fazer melhor do que aquilo que fiz na anterior. Claro. E fomos conseguindo cumprir esses objetivos. E foi o que me deixou mais... não podemos dizer que fui campeão da Copa, porque é uma Copa, mas fui vencedor da Copa. Estás mais contente por ter sido vencedor da Copa ou estás mais contente pelo que tu conseguiste evoluir num espaço de um ano?
foi pelo que eu consegui Claro. evoluir. Tipo, ser campeão foi o miminho do esforço, mas para mim realmente foi sempre o meu objetivo. consequência, digamos assim. Foi sempre o objetivo de temos que evoluir. Opa, claro, vai chegar a um ponto não dava mais. Claro. Pela moto, por não termos. Mas foi giro porque conseguimos sempre evoluir. E na última corrida, no Estoril, os treinos cronometrados foram à chuva. E de sábado, se não estou em erro. Epá, e aquilo eu fiquei. Acho que tinha feito melhor tempo à chuva do que as superbikes. Se não estou em erro. Ou por décimas, uma coisa assim qualquer. E eu estava tipo, ei, eu na vida fiz tipo, à chuva. E eu odeio andar à chuva. Para mim, a cena de andar à chuva, aquilo. Já quando era miúdo, metia-me bué de medo. Não era. Porquê? Porque eu não saía muito da moto, inclinava muito. E aquilo à chuva não fazia nada. Seja mais contido. E aquilo tipo, opá, se me perguntares, e como é que aquilo saiu? Epá, não sei. Eu parecia que nem, imagina, eu parecia que não fazia as curvas. Ia tipo a direito, virava a moto, acelerava e aquilo saiu. E eu assim, ai, é vai da vida, não sei o que, fiz mal tempo que as superbikes e nanana. Opá, e tipo aquilo foi uma cena do género. Epá, como é que um gajo da Copa com uma moto velha consegue fazer aquilo? Epá, e foi essas cenas que me foram gratificando ao longo da época. Foi esses miminhos e que me ajudaram muito. Exatamente. Então, tiveste assim tens assim algum percalço, algum episódio assim mais possas falar, assim alguma corrida? Já falaste essa da embreagem, mas assim mais algum episódio que te lembres? Pá, se um episódio que podia ter corrido mal foi na Copa. Acho que foi na segunda corrida no Estoril. Opa, eu ia disputar, acho que foi na corrida de sábado, que ia disputar o primeiro lugar com o Rafael Ribeiro. Epá, e a gente na reta da meta íamos tão juntos um ao outro, quase tipo braço com braço. E as motas abanaram tanto que quem estava no muro pensava, eles vão se matar. Estás a ver? Opa, acho que foi a única cena que ainda hoje me lembro que tenha sido assim mais do género, ou cai um ou cai o outro, estás a ver? E foi tipo em plena reta. Acho que foi o. Mas não caiu nenhum. Não. Continuámos a corrida e foi fixe. Foi uma corrida do princípio ao fim com disputa. Sim, disputa. E para tu veres, nós éramos rivais, não é? Sim. Porque ele depois foi vice-campeão, foi vice-vencedor e eu fui o vencedor da Copa. E no ano seguinte juntámos, ficámos na mesma box, porque opa, dentro da pista não há amigos, mas há respeito. Com certeza. Mas fora da pista, para mim, as pessoas têm que estar bem, eu vejo isso como quando éramos miúdos. Nós íamos para uma corrida. Dentro da pista, se tivesse que haver toques e cotoveladas, dentro do respeito, claro, havia. Mas saíamos dali, mal saíamos de cima da moto, íamos à boxe do outro, íamos comer à boxe do outro, íamos jogar à bola, íamos brincar. Tenho um episódio em Braga, 2005, acho eu. No final do dia, vamos todos para trás de Braga. Aquilo tem assim uns passeios muito altos e era tipo, à volta disso era esgravilhento, apesar de saber a estrada, aquilo era gravilhento. Aí à noite, aquilo de céu Deus nenhuma. Tenho este episódio e ainda me lembro ainda hoje. Que é, vamos todos de motas, uns de scooter, outros não sei o quê, de bicicleta, eu e o Miguel Oliveira, o Miguel a conduzir, íamos de PW50, os dois, a fundo, sem capacete, sinal, demos um estouro no passeio, os dois, a PW50, as suspensões da frente e tudo, ficou logo tudo encaracolado. Caímos em cima daquela gravilha e era braços cheios de sangue, todos esmorrados, mas isto não sábado, no dia a seguir tínhamos corrida. Então, fomos lá para o caminhão na altura do... esqueci-me do nome dele. De um piloto das Superbikes. Fomos lá ao caminhão fazer pensos e curativos e pôr betadínitos e coisa. E no dia a seguir para vestir o fato cheio de penso e aquilo a arder das feridas em carne viva. Aí, foi, tipo, a cena boa das corridas foi essa. Claro. Apesar de tudo e de ser corridas. Essas vivências, não é? Tipo, no dia a seguir aquilo ardia tantas feridas em carne viva. Como é que te metes dentro do fato? Na altura não usávamos licras, não era? Éramos miúdos, punhamos o fato e bora. Sim. E estás a vestir o fato e ai, estás a ver?
E depois durante os treinos da manhã, e tu ias a curvar, epá, ias tipo, ai, que vai a doer. Mas depois és miúdo e apesar disso fazer-te lembrar essas coisas, mas és miúdo e pá, bora. Aquilo depois o sangue ferve tanto que já nem nos lembrávamos nada disso, mas depois quando era para despedir o fato, ai. Foi cenas. Foi cenas. Opá, tive. Até a data de hoje, vou-te contar outra. Até a data de hoje, parti o dedo, foi este. Ok. Fomos 5 ou 6 portugueses para a Espanha. Fomos 5 putos, corrida. Epá, arrancamos aquilo em Jarama. Aquilo faz na parte de trás da pista, faz assim uma curva a subir à esquerda, depois endireita um bocadinho e depois, se não estou em erro, faz tipo assim um S. De 70 aquilo íamos a fundo. Aí, motas a 2 tempos, íamos tudo a fundo, sei lá, 20 e tal pilotos ou 30. Epá, o gajo da minha frente agarrou a moto, sai despido e eu passo-lhe por cima das pernas, rodas 12, aquilo embrulhámos todos. Onde é que eu fui passar por cima das pernas? Do outro português, né? Embrulhámos logo, hospital, Madrid e o caraças. Eu, dedo partido, gesso até aqui. O gajo passa por cima das pernas, estava bacana. Ok. E opá, logo não, acabou a corrida para nós, não sei o quê, hospital, ele sai bacana. Ainda bem, eu saí com gesso até aqui. Opa, a gente depois vinhamos de Madrid para cá, nós treinávamos muito, nessa altura quando vinhamos assim, parávamos em Serpa, onde eles fizeram aquele autódromo, antigamente era um kartódromo. Okay. E nós parávamos aí, epá, estás a ver a minha frustração de ver toda a gente a treinar e eu com gesso até aqui. Epá, eu lembro-me do meu pai começar a gozar comigo, aí, pá, a cena de miúdo deu-lhe um murro, partiu o gesso, aqui pelo ter dado um murro. Epá, e mexia, mas não disse nada a ninguém. Ele passou uma semana, 2, a seguir havia corrida em Braga. E a minha mãe, ei, tu não podes ir, e não sei o quê, ainda tens gesso, isso tem que ser um mês, ou não sei o quê, e para a semana, e a corrida era logo a seguir, tipo uma semana ou 2 fins de semana a seguir. E eu, epá, mãe, mas eu posso ir à corrida. E ela, não podes nada, tens gesso, tens o dedo partido. E eu assim, oh mãe, mas eu mexo a mão, olha aqui. E ela, tu tens isso partido, tipo assim uma cena. E eu disse, epá, eu tenho que ir à corrida. Opá, e tinha, na altura discutíamos o campeonato. E fomos ali a um posto, a uma clínica ali ao pé de casa, ao doutor. O doutor, epá, você tem que fazer, pá, já tinha passado uma semana e tal, ou 2 semanas, pá, você já mexe o dedo, eu posso tirar o gesso, mas você tem que ir fazer fisioterapia. Lembro-me disto como estávamos aqui os dois, foi, eu disse ao médico, mas eu vou fazer fisioterapia. Ele assim, como é que vais fazer fisioterapia? Assim, então vou acelerar e vou travar. Ele começou a rir e disse, pronto, está bem, então vá, está aqui a cena médica assinada em como podes correr, e depois apresentas isso, e eu pronto, e fui tudo contente. Outros tempos. Se fosse hoje, com o dedo partido. Está bem. Às vezes nem que me dou nas costas, quanto mais com o dedo partido. Mas foi vivências que, pá, marcam e vão. Claro que sim. E vão contigo para a vida. É isso mesmo. Muito bem. Olha, pista favorita? Já andaste assim em várias, tiveste a oportunidade de andar em várias, ir à Espanha e tudo. Olha. Pista favorita? Ou mais que uma, não é? Eu gosto muito de Portimão. Apesar da maneira como eu conduzo, eu não me adaptar tão bem a Portimão, porque Portimão tens de ser um bocadinho mais fluido. E eu gosto de tentar a travar forte, acelerar cedo, e Portimão tens que ser... Não podes... Sim, travas forte, aceleras cedo, mas não podes ir muito nessa ganância. Tens que Temos muitas travagens inclinadas, não é? E tens que... É uma pista mais fluida. E eu gosto muito, porque gosto da sensação da pista, do vai, vem, vai. E depois a seguir, apesar de já teres a pista decorada, né, na cabeça, mas gosto muito desse do... Não saberes o que é que vem a seguir, daquela adrenalina, dizes a lutar com a moto porque ela vai levantar ou vai não sei o quê. Para mim... Gosto especialmente de andar em Portimão por causa disso. Assim o resto, lá gosto, claro, porque gosto de pilotar, mas para mim até pelas pistas que andei, para mim
continua a ser Portimão. o Portimão, sim. É uma pista diferenciada, não é? É porque é pela adrenalina que me transmite. Aham. Porque as outras pistas, pá, é as curvas normais, com as curvas tens as travagens fortes, mas não tens aquela adrenalina do sobe, desce Claro. e vais naquela luta, ser uma luta diferente com a moto, percebes? Sim. Gosto especialmente por causa disso. Este ano vais fazer a Copa, ou aliás o campeonato, né? Que tu estás nas Superbikes. Sim, o ano passado fiz as Superbikes. Este ano Ainda não está decidido, não é? não está decidido. Era aquilo que a gente estava a falar. Pelo menos a primeira não vou fazer. Ok. Não, porque há aqui, apesar de eu gostar muito de andar de moto, há outros valores a mim que não é só por ir andar. Eu abdico muito do tempo da família, Claro. porque já sabemos que em Portugal as ajudas, patrocínios São mínimas, claro. muito pequenas. E então eu tenho que trabalhar muitas horas para conseguir ir às corridas. E apesar de eu começo a pôr na balança que eu vou para uma corrida completamente exausto e não vou curtir aquilo que deveria, porque eu vou para ali é porque gosto daquilo, não é Claro. porque ganho, é porque gosto mesmo de andar de moto. Claro. É uma paixão, claro. Sim. O meu principal motivo é esse, é ir porque gosto das corridas, Para te divertires. gosto de estar em frente ao semáforo ali, tipo a tremer, vai não vai, estás a ver? Gosto muito disso. E abdicar do meu bem-estar e trabalhar muitas horas, descansar muito pouco. E depois chegar às corridas e não conseguir aproveitar porque vou exausto, está-me a pôr isso muito na balança. Talvez não fazer tudo, fazer uma ou outra, mas Claro. tentar ir com um bocadinho mais de qualidade para eu aproveitar aquilo que gosto. Claro. Como se costuma dizer, não mata, mas mói. Sim. Muito. O ano passado foi mesmo muito cansativo nesse nível, porque as ajudas foram algumas e só tenho a agradecer a quem me ajudou e vai ajudando. Mas a maior parte teve que sair de mim, do meu trabalho, do meu esforço e foi mesmo muito cansativo e não me senti realizado porque faltou ali algumas coisas, percebes? Certo. Fui vice-campeão, ganhei as mesmas corridas que o campeão e faltem algumas. As corridas que houve foram bem disputadas, mas faltou-me ali algo, uma grelha mais preenchida, as pessoas serem mais humildes, sabes? Do género, nós vamos, porque as pessoas têm muito aquilo do parece serem campeões ou ganharem corridas ou que aquilo sobe muito ao ego, mas nós estamos num campeonato em decadência, percebes? Certo. As pessoas, em vez de irem para se divertir, não estão nesse registro. Exato. E então, para mim, isso fez-me alguma confusão, porque quem lá anda já não se sai daqui, né? Nem mesmo eu, nem quem... Pá, é muito difícil sair de Portugal, mas gostou-me um bocado. E então, Tentares ir a Espanha fazer umas corriditas, o que é que achas? opa, eu estou a pensar, não vou fazer campeonatos, porque quero fazer as corridas que fizer, quero fazer com mais qualidade nesse regime, nesse nível físico, ter um bocadinho mais de fundo de maneio para chegar e poder comprar mais pneus, não andar ali a gerir o Claro. pneu. Quero ir com um bocadinho mais de qualidade, até para eu perceber se consigo ter mais evolução ou não. Eu sinto que sim, mas falta-me muitas ferramentas, percebes? Certo. A nível físico, porque eu ao trabalhar estas horas todas eu não treino, Claro. ando uma vez ou outra de bicicleta, ao fim de semana, e já estamos num nível, eu já sinto que estou a chegar a um nível em que se eu não tenho condição física eu não consigo continuar a evoluir. Ok. Apesar de toda da moto, dos mecânicos, mas é só, eu sinto que neste momento estou muito assim, porque eu fazia 1-2 voltas
a seguir já sabia que apesar da moto estar de uma maneira ou de outra, eu conseguia me adaptar a isso. Mas sabia que podia melhorar em 2 ou 3 pontos e quando tentava melhorar não conseguia porque a nível físico eu não aguentava. Faltava-te o fator físico. Percebes? Então foi o que este ano também me fez pensar e dizer assim: Ruben, se isso é uma coisa que tu gostas de fazer, será, não vale a pena esse esforço e tu chegares e saís. Eu saía frustrado, Claro. porque sabia que conseguia mais, Claro. mas a Não- nível não físico, conseguias entregar mais, não é? porque se eu tentava travar mais forte, já não tinha forças para aguentar o corpo, a travagem, Claro. percebes? E eu sabia muitas nesses pontos, até mesmo de aceleração e tudo, que já ia muito pelo vai, estás a ver? Já não Exatamente. era do... Opa, e sei que fiz muitas voltas no vai, estás a ver? E Claro. não foi no... Apesar de ir a controlar, porque sabia o que a moto ia fazer e nesse aspecto consigo lidar muito bem com isso, se a moto vai escorregar, vai abanar, mas esse controle já não era de uma forma muito física. Se a moto batesse direção, já era muito do vai. Já era muito, um pouco mais no instinto, não é? Não tanto Porque, no racional. Sim, sim. E eu conduzo muito também assim, percebes? Tens um piloto mais instintivo, é isso? Porque há muita gente que diz: Ia, tu sabes como é que fizeste aquilo? Não sei, mas quando aquilo acontece ou está a acontecer, eu sei como é que hei de reagir. Sim. Mas se me perguntares como é que eu fiz ou porque é que fiz daquela maneira, não E sei, aquilo vai saindo, percebes? Ok, e aposto que tens dificuldade em transmitir isso, certo? Yeah. Normalmente os pilotos instintivos são assim. Porque não te sei dizer então a moto escorregou daquela maneira, sacudiu-te assim, e como é que tu aguentaste? Não sei, aquilo vai saindo. Certo. E vou conduzir, e acho que a evolução nestes 2 anos, do ritmo que cheguei e estar tanto tempo parado e ao ritmo que cheguei, foi muito por aí, por eu conseguir lidar com as situações que iam acontecendo, porque eu nunca andei com uma moto certa, que não escorregasse, que aquilo anda sempre a escorregar e vai, e como é que faz? Eu não sei, aquilo vai a escorregar. No momento até custa-me, porque não consegui acelerar, porque ela escorregou, mas depois chega à box e digo assim: aquilo ia ser bué da fixe, porque a moto no momento não serve, porque tu queres baixar os tempos e aquilo não sai porque não consegues acelerar, ou por isto ou por aquilo. Mas depois chega ao box e eu rio-me destas cenas, porquê? Porque apesar daquilo não ter saído, eu ia a curtir a mesma, percebes? Isto é divertido. Depois paro e digo: afinal aquela escorregia foi dizendo um eyesight, mas não foi, estás a ver? E então eu vou aproveitando isso para me ir aumentando um bocadinho o ego nesse sentido e ir-me deixando bem comigo mesmo. Mas tem sido muito, muito por aí. Muito bem. Eu faço sempre esta pergunta. Antes de entrar numa corrida, tens assim algum ritual? Não. A pessoa gosta de entrar sempre pelo mesmo lado? Vou-te ser o mais sincero possível. Nunca pensei nisso. Nunca tive, mesmo em miúdo, nunca tive nenhum ritual do ou benzer-te ou isto ou aquilo. Não, está na hora, bora, mete o capacete e vai, estás a ver? Porque não tenho nenhum ritual, mas eu vou naquela cena do... Primeiro tenho que me divertir. Claro. Em cima da moto. Claro. E depois vem o resto. E então, como eu entro sempre com esse espírito do primeiro vou-me divertir, nunca encaro aquilo como algo que tenho que ser, ou algo que vou fazer, ou tenho que ganhar, ou tenho que fazer isto, porque há muita gente eu vou fazer isto, vou fazer aquilo. Eu nunca vou pensar nisso. Então, eu vou sempre de mente aberta, e vou sempre, o primeiro pensamento para mim é sempre, eu vou-me divertir, e vou ter que curtir. A seguir depois pode aparecer uma melhor volta, ou ganhar a corrida, ficar em segundo, uma boa disputa, mas primeiro eu entro sempre com esse, então vou sempre tipo de mente aberta, então não tenho nada, vou em cima da moto. Exatamente. E bora. Nem te vou perguntar se tu fazes estratégias antes da corrida. Não. Logo se vê, não é? Porque é conforme se vai desenrolando. Porque se tu me disseres assim, tu gostas mais de ultrapassar na curva A, na curva B, na curva C, não tenho nenhuma curva, por exemplo, no Estoril ou em Portimão, não tenho nenhuma curva que sei que vou passar ali. Eu, por acaso, talvez algo tenha trazido de miúdo,
que é, eu se tiver que pôr a moto eu não tenho medo. Ou seja, se tiver que pôr a moto ao teu lado eu meto. Pá, se tiver... Hoje em dia penso um bocadinho mais do, pá, se pode haver um toque, se não pode, penso um bocadinho nisso, mas não tenho esse medo. Pá, às vezes contenho-me um bocadinho, porque apesar de tudo são corridas, mas eu não me quero aleijar a mim, porque tenho família e tenho essas obrigações, mas também não estou ali para aleijar ninguém. Claro. Então às vezes pondero um bocadinho disso, mas se tiver que pôr a moto, ponho, seja no curva A, seja no curva B, desde que eu veja que não mete em perigo a mim ou o outro piloto, eu ponho. Agora se eu sei que vai haver contacto porque vou queimar a travagem, isso não vou fazer, mas não tenho curvas para fazer estratégias, só se eu vir que tenho a oportunidade de pôr sem acontecer nada, eu ponho e vamos embora. Ok. E há alguma coisa assim, como é que é de explicar? Alguns assim... Alguma coisa que tu achas que tragas assim quando eras pequeno, da tua formação quando eras piloto pequenino, agora para as corridas? Ou não? Uma coisa que, principalmente isso, de quando tens que pôr a moto, se calhar em miúdo, se tivesses que pôr a moto, punhas, e uma coisa que me sempre se ensinaram foi isso, se tu fores numa disputa de uma posição, se alguém te põe a moto e tu cedes, tu vais ceder sempre. Ok. Então, isso foi sempre aquilo que eu tive na minha cabeça mesmo em miúdo, que é, em miúdo não pensava tanto no vamos cair, Claro. eu vou pôr, se tiver que haver um toque, Claro. mas hoje eu trago muito isso, que é, se tiver que ser, vai. Não vou pensar no, se calhar não, pá, se vir que dá, vamos embora. Mas se vir que, pá, vou queimar a travagem para passar, ou pode haver o toque porque vamos entrar já, vou pôr e ele vem entrar, pá, isso não arrisco, mas em miúdo era muito assim, se tivesse de passar por cima da relva, passava e... Disse isto agora porque me veio à cabeça em 2004, fizemos uma corrida em Évora. E eu literalmente, quando acabou a corrida, as nossas motas tinham uma peça de alumínio que os unia a parte de baixo do quadro à parte de cima, e eu vinha com essa peça partida e ganhei a corrida. E o meu pai diz assim para mim: tu sabes onde é que estavas a curvar? E eu: não. E ele: tu estavas com o joelho no alcatrão e com as rodas em cima da terra. E eu assim: estás a gozar? E ele: não, eu não sei como é que tu não caías. E aquilo era como é que eu sinto isto hoje em dia, que é, tínhamos tanta à vontade e aquilo, se fosse por onde fosse, tu tinhas que o fazer, que tu levas um à vontade tão grande em cima da moto que se aquilo mexer ou fizer ou não sei o que, tu vais tão à vontade que aquilo vai. Exatamente. E hoje em dia eu penso muito nisso, que é, fomos fazer final de 2020, vou dar aqui uma base de comparação, que é em 2023, no final da época, em dezembro, fomos fazer um track da Jerez, eu e o Rafael. Pá, e a ZX10 na altura, no final da época, tinha estragado o motor, a moto estava no mecânico para reparar o motor, para entregar ao dono, e então o Rafael arranjou uma 600 de um amigo dele, e eu fui de 600. Nunca tinha andado nessa altura em Jerez, até à data em Jerez, e ainda por cima numa 600 nunca tinha andado de 600. Mas, bora, vamos 2 dias, ser diferente, vamos curtir. Pá, primeiro dia à chuva, andava lá, também não queria estragar o que não era meu, mas claro, andava tipo a palpar. Andámos, final do dia, pá, foi engraçado porque estavam muitos pilotos, tipo o Steven Ondandal, na altura que aquela equipa da Resistência onde eles estavam, da Vitalis, tipo Tati Mercado e Florianal, e pá, estavam assim uns pilotos na altura do Campeonato do Mundo de SSP 600, e o gajo ia a curvar, tipo, e tu vias que eles não passavam por, tu não sentias que eles iam a forçar. Imagina, eu parecia que ia a forçar aquilo que ia a fazer, e eles passavam com uma vontade tão grande em cima da moto que tu via, eu sentia a minha moto a mexer e ui, estás a ver? E aquilo, a moto mexia e eles iam em cima da moto do género, não se passa nada. Ou seja, porque tu levas um à vontade e uma confiança tão grande em cima da moto que se aquilo mexe, ou faz isto, ou faz aquilo, tu já vais com a vontade tão grande, já sabes que aquilo acontece, mas vamos embora, estás a ver? Certo. E eu comparo isso muito do antes para agora, que era, antes nós tínhamos tanta confiança naquilo, que sabes que tu pensavas, tu nunca pensavas que não vai dar certo,
Tu se pensavas sempre, é por aqui, bora. Porque levavas uma vontade tão grande e se aquilo acontecesse para ti, Certo. aquilo até podia ir a escorregar, mas tu, Exato. estás a ver? Mas E isso hoje- se calhar e hoje- também não era porque também passavas mais horas em cima de uma moto do que agora. Passava, Calhar as sensações. sim, passávamos, não te quero mentir, mas se calhar nós nessa altura tínhamos tipo 14 ou 15 fins de semana de corridas. Porque fazíamos, como fazem hoje os miúdos da mini Isso é velocidade. para aí o triplo do que tens agora. Yeah. E nós na altura fazíamos autódromo e fazíamos cartódromo. Ou seja, o nosso campeonato era, como é hoje os miúdos da mini velocidade, fazíamos os cartódromos e quando havia provas nos autódromos, nós íamos também. Então fazíamos muitas corridas, mais aquelas que fazíamos às vezes a Espanha. E quase não havia um fim de semana livre. Durante a semana escola, ao fim de semana treinavas. Se fosse para onde fosse. Mas passavas muito tempo sim em cima da moto. E claro, já conhecias quase as sensações todas de trás para a frente, mas como estavas tão habituado àquilo, passavas tantas horas em cima da moto que tu te ganhas uma vontade muito grande, então essas sensações tornam-se normais. E hoje em dia tu vais à chuva, a moto escorrega um bocadinho, epá, estás a ver? Assustas porque tens medo, não estás habituado não àquilo. estás exatamente. E foi isso muito que eu nesse track day vi, foi, eia, aquilo é uma vontade em cima da moto e depois começas a pensar, então mas eu em 2004 também fazia corridas, passava por cima da terra, fazia curvas por cima da terra e porque é que não caía? Porque tu vais com uma vontade tão grande que se aquilo mexe tu já sabes o que é que vais fazer e aquilo vai, e hoje em dia não, tu vais a curvar, aquilo escorrega ou agarras-te ao travão ou não sei o quê, pumba, cais. Então mas porque é que caí? Caíste porque tiveste medo ou porque fizeste uma reação que não devias ter, em vez de controlares a situação ou aquele escorrega aquele bocadinho e depois agarrou porque passaste numa parte mais úmida e a seguir está seco, percebes? E é muito por aí. Exatamente. Bem, quedas já disseste, só partiste aí o dedo, né? Felizmente, ainda bem. Não tiveste assim mais. Já tiveste algumas quedas, mas que te alijasses, não, né? Tenho outra queda muito engraçada. Foi o ano passado. Bora, conta. E foi por causa destas luvas. Portimão 1, o ano passado, fui nos dias antes, fui buscar a moto ao meu preparador e disse, pá, tenho que ir ali à motocard comprar umas luvas. E ele assim, que tamanho de luva vestes? Epá, acho que é um M ou um L. E ele, epá, tenho ali umas luvas que pá, comprei, mas não eram bem o meu número. E usei. E epá, mas não me sinto bem com elas na mão. Pá, eu dou-te. E ele assim, mas eu só utilizei as luvas uma vez e caí. E eu assim, tá bem, caga nisso. E as luvas eram estas. E ele deu-me as luvas e eu, está-se bem. Epá. Em Portimão, nos treinos crono, fiz a melhor volta no treino, mas na curva 13, aquilo ali na entrada da curva, faz ali uns ressaltezinhos. Numa zona, se passares um bocadinho mais ao lado do outro já não sei, mas a minha trajetória passava em cima disso. E eu, como gosto de travar um bocadinho mais forte, passava em cima desses ressaltezinhos com o travão muito apertado ainda. E ela já me tinha avisado uma ou duas vezes. E eu estava naquela, mas só quando chegava ali é que me lembrava daquilo. Ela sentiu, ei, aqui outra vez. E eu pensava, na volta a seguir, tenho que travar um bocadinho mais cedo para quando passar aqui, não levar o travão tão deprimido para a suspensão de trabalhar. Sim. Ei, na volta a seguir... E eu, pronto, montei-me na moto, levo a moto para a box, pelos caminhos de acesso. Na altura estava lá o Luís da T3, que acompanhou-me sempre o ano passado, e que tenho muito a agradecer. Começaram logo a desmontar a moto e não sei o quê. Aí ali, o Nuno, o meu preparador, só chegava ao final, chegava à tarde. Porque de manhã esteve a trabalhar na oficina dele, e só vinha à tarde. Liguei-lhe, ei, Nuno, já caí. E ele, caíste, então... Estragaste muito a moto? Não! E ele assim, então o que é que foi? Eu, caí com as tuas luvas. Ok. E ele assim, eu disse para não andares com as luvas, que essas luvas tenham tipo mau presságio. Já caíram contigo, já caíram comigo, agora vou usá-las sempre. E até a data tenho usado sempre. Já não voltaram a cair. Yeah. Não, minto.
caíram pai há um mês em Fátima. Fui treinar de pit bike e dei um estouro. Ai, eu vi, mandaste uma foto com o guiador todo torto. Dei um estouro de pit bike por uma cena. Se me perguntares como é que caí, nem sei. Mas foi das únicas vezes e as luvas são top. E vou aproveitando estes momentos de brincadeira e de risada assim com a malta que me tem acompanhado. E opa, tem sido. A malta tem-me ajudado com tão bom coração, sabes? Claro. Que eu sinto, parece que estou sempre em dívida. Uhum. Não é no mau sentido, mas naquele sentido de conheces as pessoas e as pessoas parece que começam a gostar de ti e deixam de ir trabalhar para te irem ajudar, não te cobram nada e tu, tipo, por irem contigo e tu pensas assim, às vezes até metes na balança do género, será que mereces tipo o que as pessoas estão a fazer por ti por algo que tu gostas? Exato. Ou será porque as pessoas viram algo que tu tens que merece esse esforço? Claro. E às vezes sinto-me um bocadinho em dívida nesse aspecto de as pessoas têm tido vontade e têm tido carinho comigo nesse aspecto e tenho que ficar muito grato a essas pessoas que me deram. As pessoas te ajudam porque acham que tu mereces, não é? És Sim, merecedor. mas E se calhar recompensas com a tua amizade, lá está. Mas Só que tu é que sentes que não é suficiente. porque imagina, as pessoas não estão a ir num domingo. Houve pessoas que fecharam a oficina à sexta-feira, por exemplo, como o Luís, chegou a sair à sexta-feira à noite da oficina, não estar lá no sábado porque a oficina costuma estar aberta e ir ter contigo como foi para Portimão. O Nuno, eu saber que houve sábados que não foi trabalhar para estar aqui mais perto comigo, uma ou duas corridas para me ajudar, e eu sei que as pessoas, claro que vão porque querem e porque se sentem bem, porque gostam, se calhar, mas deixaram de ganhar o seu dinheiro para estar ali comigo, percebes? E eu fico muito, não é ficar em dívida, mas fico grato, mas parece que será que sou merecedor, estás a ver, Sim, do esforço sim. que as pessoas estão a fazer para te acompanhar, e isso às vezes deixa-me ali um bocadinho depois sem saber como é que eu hei de compensar, ou como é que hei de... Achas que nada do que faças consegues recompensar isso, não é? Eu tenho muito essa cena, sabes? De quando as pessoas me ajudam, eu tipo também dou tudo o que consigo dar, claro, mas parece que nunca é suficiente. Certo. Porque parece que não estás em dívida, mas estás num ponto que também não queres fazer nada que tu penses que vais falhar, mas que penses que seja natural, mas que podes falhar, sabes? Então parece que todos os gestos que tu faças ficas comprometido do género. Será que vou fazer para ajudar? Será que não vou? Certo. Porque não quero de maneira nenhuma deixar essas pessoas tipo magoadas por alguma coisa, ou pensar, ou dar a entender que são só mais uns, percebes? Certo. Porque não são, porque foram as pessoas que foram as primeiras pessoas que me deram a mão e que me acompanharam mais tempo e que mal eu precisei estavam lá, percebes? E nunca deram com o intuito de receber. Certo. Percebes? Sim. E acho que foi muito isso, foi tu perceberes que eles estão-te a dar, mas não querem nada em troca, porque pode ser pela amizade, pelo carinho que ganharam comigo, da maneira como eu sou, ou da maneira como eu faço as coisas, mas ficas depois tens medo de alguma atitude que tu penses que até não tem nada, mas possa magoar, e não queres transmitir isso, porque as pessoas têm sido tão boas contigo que tu parece que tens medo de fazer alguma coisa que as magoa, percebes? Sim. E aí tem sido muito por aí, mas claro, tenho estas, apesar de não terem estado sempre presentes por causa do trabalho deles, tenho que dizer que estas épocas foram muito pelo que eles fizeram por mim e pela Jéssica, que é a minha companheira, e pelo meu primo, a alcunha dele é o Babidi, por terem estado lá sempre, e
esta época o João Catita também não pôde estar muito presente por causa do curso dele, mas na primeira época na Copa foi às corridas todas. Se fosse aqui, fosse no Algarve, tenho a agradecer muito a eles por isso. Tenho a agradecer ao Pedro Mendes, da Max Team, apesar de Grande Max. não nos darmos muito hoje em dia por coisas que aconteceram, foi, mas tenho a agradecer por ter-me voltado a meter este bichinho, sabes? De vamos para as corridas e vai, encara. Nesse momento ele foi um apoio muito grande e tenho a agradecer muito por isso. As nossas vidas separaram-se um bocadinho, porque foi mesmo assim, mas tenho a agradecer por isso, por me ter posto, para me voltar a ter este bichinho. Muito bem, sim senhor. É bonito também agradecer a quem nos faz bem, Claro, quem nos sim. faz bem, exatamente. As nossas vidas tomam caminhos diferentes, nem sempre ou estamos de acordo em tudo o que Isso vai faz acontecendo. parte. Isso faz parte. Afastámos-nos mais um pouco, porque teve que ser, e porque houve coisas que me fizeram também um bocadinho a isso, e a ele se calhar, e continuamos, mas Sim, claro que sim. não tenho que lhe apontar o dedo, até tenho que lhe agradecer pelo que fez por mim na altura, e é mesmo assim. Claro que sim, muito bem. Olha, Ruben, também já está aqui na nossa horinha, também já deste-me ir bastantes vivências, Yeah. experiências, histórias aí bastante curiosas e interessantes, já nos rimos aqui bastante, de certeza quem vir esta entrevista vai se rir também. Esperemos que sim. Sim, não, de certeza que sim. Foi um gosto. Obrigado. Mais uma vez, obrigado por teres vindo aqui Obrigado, eu. ao nosso cubículo, à nossa chafarica. E eu só tenho a agradecer por me teres convidado para vir aqui. Parece, é um prazer. Pode ser que haja uma próxima e que a gente consiga juntar o Manel. Acho que pode ser. Sim. O Manel é mais introvertido, não quis vir. E pode ser que até seja divertido e acho que sim. Acho que desejo-te a maior sorte. Obrigado. Porque se é uma coisa que gostas, focares-te nisto. Foi uma coisa que quis tentar fazer uma coisa diferente do que não há, não é? Sim. Eu gosto, há alguns podcasts que é tudo através do online. Eu gosto mais de viver, ter a pessoa por perto. Há sempre a limitação. Nem sempre é fácil. É isso que eu ia dizer, há sempre a limitação da pessoa ter que se deslocar aqui, não é? Sim. Não é fácil, vamos ter alguns pilotos também de longe, mas quando há boa vontade, tudo se arranja, não é? É isso mesmo. Nós por acaso até somos vizinhos, né? Somos aqui perto. Foi mais fácil, exatamente. Mas pronto, é isso mesmo. Quis fazer uma coisa diferente e acho que estamos bem, estamos a trilhar o nosso caminho. Nós já sabemos que nem sempre logo é fácil, não é? Claro. Porque são coisas, às vezes até dá para marcar pela diferença, mas as primeiras vezes o diferente custa a entranhar. Sim. E depois quando entranha até parece ser tudo muito fixe e acho que deves continuar. Foi por aí, um pouco assim. E depois começámos também estas entrevistas, também pelo caso, porque acho que é importante não só falar da corrida em si, porque as corridas a gente vai aos sites e vê, vamos ao Instagram e vemos. Quero conhecer genuinamente a pessoa que está por trás do capacete, percebes? Dar a conhecer como é que ela chegou lá, o que é que fez, como é que começou. Acho que isso é que é mais interessante, dar a conhecer às pessoas, percebes? Sim, eu percebo que veres uma corrida, seja na televisão, ou seja depois a leres, ou um documentário, ou o que é que aconteceu, não passa muito dali, né? Estar aqui uma hora a falar de MotoGP, não vamos Sim, adiantar muito, vais dar a tua opinião, vou dar a minha, Sim. mas acaba por ser as nossas opiniões, e não é isso que eu quero. Eu quero dar a conhecer ao Ruben, ou neste caso o Macuá. Ruben Macuá, exatamente. Quero dar a conhecer o teu percurso, acho que isso é que é mais interessante, é mais giro. Não é? Sim, é diferente e acho que... Quantas entrevistas é que deste destas? Nenhuma. Somos os pioneiros. Eu também foi aquilo que eu disse. Eu também não sou muito... Não me sinto muito à vontade, tremo um bocadinho e deixa-me assim um bocadinho. Tiveste muito bem, digo-te já. Depois parece que fico sem ar, começo a falar, parece que não consigo respirar, mas tiveste muito bem. Não dava para piloto por causa disso, percebes? Não consegui dar entrevistas.
Não, isso também há vários pilotos assim e consegui. Olha, o Stoner também não gosta. Por isso é que ele se foi embora, disse, já não quero isto, parece Foi lá à pesca. parece uma telenovela, não é nada de moto. Exatamente. Ai. Mas olha, Ruben, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Foi um prazer enorme ter-te aqui, és bem disposto e deste-nos aqui muitas vivências, muitas histórias e vai dar um podcast à maneira. Vou mandar-te umas fotozinhas para depois para depois publicares, que é para veres. Combinado. Tá bem. Muito obrigado. Vai, obrigado, meu. E, pessoal, faço aqui o apelo do costume, façam um like, partilhem, comentem, subscrevam o nosso canal. Partilhem muito, Exatamente. para dar a conhecer. Se não quiserem fazer por mim, façam aqui pelo Ruben, o Mac, ele merece. Está bem. Tchau, tchau. Está bem. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, pessoal.